Na gestão do capital de giro da empresa, fique de olho no efeito tesoura. Esse tema voltado para a gestão, eu falo com você já já. Bom, dentro da gestão do capital de giro das empresas, muita gente não se dá conta da instalação do que a gente chama de efeito tesoura. Esse nome vem, ou essa expressão vem, do tesouraria, né? Um crescimento cada vez mais explosivo de necessidade de recursos de curto prazo oneroso, ou seja, dinheiro que você pega nas instituições financeiras ou qualquer outra fonte e paga juros. É pecado pegar dinheiro em banco? Claro que não, desde que você alavanque os seus negócios. Mas o efeito tesoura começa a se instalar quando, com o passar do tempo, mês a mês, você começa a perceber que o financiamento de tudo que você tem de investimento nos estoques, em contas a receber, no imobilizado, uma boa parte ou a maioria começa a vir só de fontes bancárias de curto prazo. Está ali no passivo circulante. As boas fontes são as de longo prazo, própria de terceiros. Depois você tem um financiamento bom vindo dos fornecedores, a gente chama de financiamento operacional. E o último, né, na classificação seria financiamento bancário oneroso. Ora, se cada vez mais a sua empresa depende desse dinheiro do curto prazo, tome cuidado com a solvência que pode acontecer. E por que tem esse nome de efeito tesoura? Porque cresce a necessidade de tesouraria negativa, ou seja, o dinheiro que vocês têm é insuficiente para pagar suas dívidas, ou seja, caixa, banco não liquida a dívida bancária, e com o passar do tempo, isso aumenta aparentando uma tesoura aberta. Se a necessidade de capital de giro seguisse e você tivesse dinheiro de longo prazo, sem problema, mas quando começa a ter o distanciamento, abre a tesoura, e aí você consegue perceber que a empresa está indo para a insolvência. Eu listei aqui pelo menos 8 motivos que levam uma empresa, na sua administração, a chegar no efeito tesoura. Primeiro, você ter um crescimento elevado nas vendas sem estrutura de capital. Vinha vendendo 100, de repente começando a vender 150, 200, mas eu não tenho estrutura de capital. Vai precisar de mais investimento em contas a receber, mais investimento em estoque e nem sempre tem a fonte adequada de financiamento. Então, sem estrutura de capital, crescer, aquela sensação de que estou vendendo mais, mas lá na última linha não está trazendo resultado. Pode, a partir dessa decisão de crescimento sem estrutura de capital, instalar ao longo do tempo o efeito tesoura. Outro motivo seria o investimento elevado com retorno de longo prazo. Sabe aquela coisa que você se empolga, o caixa está bombando e você começa a comprar equipamento, máquina, caminhão, tudo pagando à vista com recursos próprios? Não usou o financiamento de longo prazo do BNDES, do Finame, assim por diante? Então, esses investimentos com retorno de longo prazo, se não tiver também uma estrutura de capital adequada, instala o efeito tesoura. Ciclo financeiro elevado. O que é o ciclo financeiro? É o resultado do prazo médio de estocagem mais o prazo médio de recebimento de vendas menos o prazo médio de pagamento ao fornecedor. Se ele tiver elevado, 30, 40, 50 dias, isso quer dizer que você vai ter um elevado financiamento para suportar esse descompasso de caixa entre o dia que você paga ao teu fornecedor e quando você recebe do seu cliente. Claro, uma visão de média. Então, ciclo financeiro elevado também pode instalar o efeito tesoura. Queda no lucro, até chegando no prejuízo, obviamente. E aí você não faz o suficiente para sustentar a sua operação. Investimentos de baixo retorno. Aqui não é no longo prazo. Ele, na verdade, você deu um passo, investiu em algo que está trazendo um retorno muito pequeno. Inflação alta, mascara as suas vendas, eleva seus custos e pode criar problema para você na gestão do seu negócio. Distribuir resultados acima do razoável. A gente até comentou sobre isso aqui em outro vídeo, mas aquela história de ter uma política de reinvestimento e distribuição racional dos resultados. E claro,
queda de vendas que acabam resultando, inclusive, em prejuízo, principalmente quando você não mexe no seu custo fixo. Então, você deveria acompanhar periodicamente, pelo menos a cada 3 meses, como é que está essa composição. Você vai calcular a necessidade de capital de giro. Nessa necessidade, você vai pegar os ativos operacionais circulantes menos os passivos circulantes operacionais, ou seja, basicamente clientes de estoque menos fornecedores e salários. Você vai analisar se você tem capital de giro. O capital de giro vem das fontes de longo prazo menos das aplicações de longo prazo. E depois você olha o saldo de tesouraria, que é o ativo circulante financeiro menos o passivo circulante financeiro. Se você perceber que esse T, que é ativo circulante financeiro menos passivo circulante financeiro, ele está negativo, e cada período mais negativo, o efeito tesoura pode ter se instalado. Aí é hora de procurar ajuda ou mudar a forma de gestão do seu capital de giro. Gerenciar bem o capital de giro dá vida longa às organizações. Pense nisso. Bom, esse tema é um tema que nós abordamos nas organizações através da Fundação Getúlio Vargas. Vem lá um professor da Fundação Getúlio Vargas, um orientador técnico, e trabalha esse tema na sua empresa através de uma monitoria ou através do PAEX, que é parceiro por excelência, ou do PAN, que é parceiro para aceleração do negócio. A diferença é o porte da empresa. O PAN recomendado para as empresas de menor porte e o PAEX de médio porte. Também temos soluções customizadas que podem ajudar você a organizar a sua área financeira. Vai lá no meu site, reinaldocafeu.com.br, tem um Fale Conosco, mande para você um pedido de agenda e a gente conversa. E peço também para você assinar o meu canal. A gente se encontra no próximo. Até lá.